Olha isso aqui, ó. As 3 habilidades que me tiraram da média no alemão e ninguém treina isso. Eu vou te passar isso agora. Você já percebeu que tem gente com menos alemão do que você, resolvendo a vida numa tranquilidade absurda que você sente até que é irritante? Você fica sem entender. Porque você olha e pensa, por que não eu? Por que que eu estudei, eu já entendo, já passei por vários cursos, só que na hora que mais importa, eu gaguejo na hora de falar e saio ali em silêncio. Eu fujo da situação, eu encolho os ombros. E aí você começa a chamar isso de timidez, de um bloqueio que você tem, de eu acho que eu sou assim mesmo, idiomas não é para mim. Só que tem uma sabotagem aí no meio, que eu vou te falar, e é uma sabotagem muito sutil, porque você pensa que eu vou estudar mais um pouco porque provavelmente não estou preparado ainda. Eu só vou conseguir falar quando eu estiver falando tudo certinho e dominar a gramática. E aí você continua fazendo essas mesmas coisas durante alguns anos, mas continua sem voz aqui na Alemanha. Se você quer sair desse modo aluno e começar a viver no modo adulto que precisa resolver as coisas com independência, com dignidade, com autonomia e com confiança, essa live vai mexer com você, porque eu vou te passar aqui o que me fez sair da média e me fez justamente falar alemão com mais confiança no dia a dia, falar mesmo com medo e não ficar eternamente nesse modo aluno, estudando de uma maneira que não funciona para quem quer falar alemão na vida real. Funciona para quem está no Brasil, funciona para quem quer fazer prova, funciona para quem está estudando alemão por hobby. Mas se você quer sair da média em alemão, principalmente se você mora em país de língua alemã, você tem que parar de estudar como aluno e você precisa treinar como um adulto que precisa viver aqui. E se você não entender essas 3 habilidades aqui, aquilo que de fato fez com que eu falasse alemão com mais confiança, você pode estudar mais 5 anos e vai permanecer praticamente no mesmo lugar. Então, é importante você entender isso aqui a partir de agora. Vamos lá que eu vou te mostrar a primeira habilidade. Primeira habilidade que me fez sair da média no alemão é a tolerância ativa ao erro. O que é tolerância ativa? Tolerância ativa não é, não, eu entendo que é normal errar e beleza. Não, é mais do que isso. É quando você não só entende que é normal errar, mas quando você erra e continua falando. Porque a maioria faz assim, quando eu estiver pronta, eu falo. Ou a pessoa ela pensa no artigo da palavra, não consegue lembrar se é der, die ou das, aí ela pensa, poxa, mas primeiro eu tenho que saber se é der, die ou das, para só depois eu conseguir declinar ali corretamente. E a pessoa escolhe não falar por causa de uma palavrinha besta dessa. Vili, não é besta não, é importante, quero falar corretamente, parará poruru. Cara, é importante falar corretamente? Beleza, depende muito da circunstância, inclusive. Ambiente de trabalho, um e-mail ali que você está enviando, um e-mail corporativo, algo mais sério, tudo bem. Agora, na fala do dia a dia, você precisa resolver suas coisas. Não é o artigo que vai fazer com que você não resolva. Se você errar o artigo, o café vem. Se você errar o artigo, o médico vai entender mesmo você errando aquele artigo ali. Entende? Então, você não pode fritar nisso aí. E aí, quando você entra nesse modelo mental de quando eu estiver pronto ou pronta, eu falo, qual é o resultado? Você nunca fala. Sabe por quê? A sensação de estar pronta ou pronto nunca vem. Em idiomas, principalmente no idioma alemão, a sensação de eu estou 100% pronto, eu estou 100% pronta, nunca vem. E você tem que ter essa clareza de que, já que essa sensação nunca virá, não importa o que eu faço, eu tenho que de fato falar. Né? Porque se falta uma palavrinha, se falta um artigo, não tem problema. Se você espera a perfeição, a vida passa, você se cala, se acostuma com isso, e aí você desaparece cada vez mais e vive uma vida pela metade aqui na Alemanha. Beleza? Então, a primeira habilidade que me fez sair da média no alemão, e que muita gente não fala disso, é tolerância ativa ao erro. Por que é uma tolerância ativa? Porque a tolerância ativa envolve também uma consciência. Você erra sabendo que esse erro é completamente natural, e erro nada mais é do que oportunidade.
Não existe erro. Na verdade, erro é a oportunidade de se colocar nos desafios, oportunidade de quanto mais você erra, mais você aprende. Então a estratégia é errar rápido, errar justamente muito, porque obviamente você vai errar bastante enquanto você está ali desenvolvendo, está aprendendo, está amadurecendo. E você tem que de fato errar ativamente. Você não pode parar de falar por causa de algum errinho besta que você está cometendo. Ah, não, mas não é errinho besta, eu estou errando 3 coisas numa frase. Problema. Se a comunicação, se a comunicação for estabelecida, a pessoa entendeu o que você quis falar, vai para cima. O que uma postura uma postura negativa, na minha opinião, é você errar e nunca tentar corrigir ou nunca tentar melhorar. É uma postura errada. Tem gente que de fato tem mais. Tem gente que justamente tem essa iniciativa para falar, erra de forma ativa, só que a pessoa nunca estuda, nunca tenta melhorar, nunca tenta limpar a pronúncia, e aí 10 anos depois está aquele alemão nível Tarzan, um alemão que dói até o ouvido. Por quê? Pessoa preguiçosa, pessoa que não quis ir para um próximo nível, ela entendeu que a comunicação está sendo estabelecida ali, de alguma forma, aos trancos e barrancos, e ela aceita isso aí. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando da pessoa que dá a cara a tapa, se joga, resolve as coisas, mas enquanto ela está errando, ela está se conhecendo melhor, entendeu que ninguém está... Como é que eu vou dizer? Que o mundo não acabou porque ela está errando e que não está afetando a sobrevivência dela de forma negativa. Errar faz parte. E aí, ao longo do caminho, ela vai, obviamente, melhorando, né, o seu nível de alemão. Segunda habilidade que me fez sair da média no alemão e ir para um próximo nível de falar com mais confiança. Essa segunda habilidade, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, para ficar mais visual. Ó, a segunda habilidade aqui que a gente tem é essa aqui, ó. Treinar para uso, não para prova. Tem uma grande diferença de treinar para uso e treinar para prova. O que é isso aqui? Se você quer sair do modo estudante e entrar no modo mulher funcional ou homem funcional, você precisa entender que não é acúmulo de informação. Muitas vezes você pensa, cara, eu só vou conseguir falar alemão depois que eu terminar essas 200 aulas, 300 aulas, quando eu estiver no C1, quando isso, quando aquilo. E aí você pensa que é acúmulo de informação. Quanto mais gramática eu tiver, quanto mais eu souber declinar, mais eu vou falar alemão. E aí você pega a lista de vocabulário, um monte de regra isolada, faz um monte de exercício ali em alemão e etc. E você pensa que é isso que vai resolver. Isso é uma parte do seu estudo e também se fizer errado vai dar problema, lista de palavra, toma cuidado com isso. Mas isso é uma parte do seu estudo. O seu estudo ele tem que ir além disso. E outra, na verdade, eu colocaria isso como uma parte menor do seu estudo do que uma outra parte que vai te capacitar melhor para o seu dia a dia. Porque na vida real, se você foca em gramática, foca em preenchimento de lacuna, foca nos casos da gramática alemã, acusativo, dativo, genitivo, etc. E entra nessa paranoia aí de controle gramatical, porque em alemão existe essa paranoia. Você tem que dominar a gramática, você tem que dominar as declinações, porque senão você não vai conseguir falar alemão. Vai sim, pô. Se você fizer um treino específico para fala. Um treino de frase pronta, um treino de limpar a sua pronúncia. Aí tem gente que confunde sotaque e pronúncia. Então tem tipo de treinamento em alemão que acelera seu aprendizado de modo que faz com que você ganhe mais confiança no dia a dia. Se você treina errado, você costuma fugir das situações reais. Você olha para baixo, você encolhe o ombro. Eu só virei o jogo quando eu comecei a treinar com frase útil, com frase que salva as situações que eu estou vivendo aqui no dia a dia, com frase que compra tempo, com frase que faz com que eu entenda melhor o que a pessoa falou, porque eu peço para repetir, entende? Então tem várias frases que deveriam estar na ponta da sua língua e não estão no momento. E como essas frases estratégicas não estão na ponta da sua língua, você se culpa o tempo inteiro. O problema é que você nunca culpa o método.
Você nunca pensa assim, cara, como eu estou estudando aqui, não está eficiente, não. Isso aqui está errado. Você sempre se culpa. Eu acho que eu sou meio burrinho aqui, meio burrinha para esse negócio de idiomas. É alemão, não é para qualquer um, não. Meu Deus do céu, para mim já sei que não é. Meu Deus do céu, como é que eu estou estudando há tantos anos assim? Eu fiz até o B2, passei na prova do B2, mudei para a Alemanha para trabalhar como enfermeira, como enfermeiro aqui, e no dia a dia não estou entendendo ninguém. Meu Deus do céu, que loucura é essa, que sufoco é esse? Foi o treinamento que você fez. Não foi um treinamento que te deu autonomia. E é muito louco, né? Em alemão existe esse vício de gramática. É gostoso. E a gramática alemã é gostosinha. Para quem gosta, né? Eu acho interessante. Então ela é gostosinha, porque vira joguinho de matemática. Ah, vou colocar o que aqui agora? É N ou é M no final? Vou colocar um ES aqui agora? Você faz aquele raciocínio matemático, né? Pô, aprendi o genitivo. Tô vendo aqui dois substantivos um perto do outro. Tô vendo aqui uma letra maiúscula aqui no substantivo antes, tem uma lacuna no meio e uma palavra com letra maiúscula depois. Isso aqui é genitivo, provavelmente. Vou botar um 10 aqui, que 10 tags. Ah, beleza. Acertei, uhul, que massa, não sei o que e tal. Aí no dia a dia você se cala, porque não é necessariamente esse tipo de treinamento que vai te dar autonomia. Entendeu? Você tá às vezes aprendendo vocabulário de B2 ali, lendo coisas sobre política, aí você aprende certinho, entende que sei lá, o parlamento aprovou o decreto. Aí você fala, porra, tô botando pra quebrar aqui, velho. Aí chega no médico, não consegue falar que sua lombar tá doendo, que sua garganta tá doendo pra engolir até a saliva. Aí você tenta falar isso, você fala, rapaz, como é que eu falo que tá doendo para engolir? Como é que eu não sei falar que tá doendo para engolir aqui com o médico? Mas eu saberia falar que o parlamento, ele aprovou o decreto. Que loucura é essa? E aí você tem que se fazer a seguinte pergunta: eu estou treinando para viver ou eu estou treinando só para passar em prova ou receber aplauso de professor? Bora agora para a terceira habilidade que me fez sair da média em alemão e conseguir falar com mais confiança no dia a dia. Essa terceira habilidade aqui, ninguém fala, com certeza ninguém fala, que é regulação emocional sob pressão. Você pode até saber alemão. Se seu corpo ele entrar em pânico em algum momento, e entrar em pânico não é nem você sair gritando, não, o pânico só você que sente. Ninguém, às vezes a pessoa não está nem percebendo que está do seu lado ali. Mas internamente o coração acelera, a mão começa a suar, dá aquele branco mental. Por quê? Porque as pessoas, elas te treinaram a ter medo de errar artigo, a ter medo de errar gramática, e você de fato sente um pânico quando, na hora de você se comunicar em alemão, você não consegue declinar certinho. E esse pânico é irreal, ele é ilusório. Por que é ilusório? Porque ele foi instalado em você, esse tipo de pânico. E não deveria ser algo tão relevante assim para você. Você deveria ter sido treinada para falar mesmo com medo, para falar mesmo errando artigo, para falar mesmo esquecendo de vocabulário. Mas como é que eu vou falar mesmo esquecendo de vocabulário, que eu vou precisar desse vocabulário para falar? Pois é, mas é porque você precisa de frases que são indispensáveis para você continuar falando mesmo sem vocabulário. Que aí você pergunta para a pessoa como é que você fala tal coisa. É você pedir para repetir. É você usar frases que você ganha tempo. Percebe? Só que aí o que acontece? Você trava completamente ali, você não aprendeu essa regulação emocional, e aí seu sistema nervoso te trava e você fica, eita, perigo, perigo, julgamento, vergonha, vergonha, vergonha. Só que quem sai da média aprende a sustentar desconforto. Quem sai da média em alemão aprende a sustentar desconforto. E eu vou mais a fundo. Esse desconforto foi implantado em você. Foi implantado. Porque o desconforto, ele tem a ver com uma crença instalada de que você não pode errar declinação, artigo, e não pode esquecer de palavra. Percebe a loucura? Tentei gravar um vídeo falando só sobre isso, que isso aqui é muito profundo. Eu vou repetir. Vamos lá. Quem sai da média em alemão e começa a falar com mais confiança, essa pessoa aprendeu a sustentar desconforto.
Só que mais fundo ainda é que esse desconforto, o que você interpreta como desconforto, ou que você sente como desconforto, foi instalado em você. Você consegue ressignificar a ponto daquilo não ser mais um desconforto. E se não é mais um desconforto, o que é que acontece? Você fala. Você fala. Só que mesmo que você continue interpretando erro de artigo, falta de vocabulário de uma palavra, de um verbo ali específico, ou falta de algum... Mesmo que você interprete isso como um desconforto, porque tem alguém ali na sua frente olhando, esperando você falar, beleza. Aprenda pelo menos sustentar falar mesmo no desconforto. Repetir olhando nos olhos. Não encolher os ombros. Porque esse lance da fluidez não tem a ver só com o idioma, fluidez linguística, de falar alemão, de ter vocabulário, etc. Tem a fluidez também fisiológica. O que é fluidez fisiológica? Eu lido com minhas emoções de tal forma que elas não me atrapalham de me comunicar com confiança. Porque se você não aguenta 10 segundos de tensão, você vai se calar. E mulher que se cala, desaparece. Percebe? Então, assim, você tem vontade de sair da média. Só que é importante você responder para si mesma. Vem lá, eu estou me expondo em alemão todo dia ou quase todos os dias? Ou estou só consumindo o conteúdo passivamente? O meu treino é sob pressão ou só estudo no confortozinho ali, recebendo conteúdo que alguém produziu? Eu aceito parecer iniciante em alemão, mesmo tendo muito conhecimento em português, mas em alemão não conseguindo externalizar todo esse conhecimento em português. Eu aceito parecer iniciante e parecer até burro aos olhos de uma pessoa ou outra. Eu aceito isso? Ou eu estou protegendo a minha imagem a qualquer custo? Sair da média exige desconforto intencional. Se você tem medo desse desconforto, você não vai destravar, não vai sair da média. Então, eu virei o jogo no alemão. Não foi quando eu entendi mais gramática ainda. Quando eu comprei mais gramática ainda e fiquei lendo um monte de gramática. Foi quando eu parei de ficar buscando perfeição. Eu entendi que perfeição não existe. Não, vou te repetir. Não existe o sentimento de estou 100% preparado ou 100% preparado em alemão. Não existe. Já tem que internalizar isso aí. Primeiro ponto. Senão você vai, mais 5 anos, você vai ficar agoniada. Vai mais 5 anos sem conseguir falar alemão com mais confiança. Segunda coisa, treina a frase útil. Frase que você vai usar para o seu dia a dia. Como eu falei, quem está no Brasil, está aprendendo alemão, se contenta com qualquer frase. Porque na cabeça da pessoa é assim, ó. Ah, não, se é um vocabulário em alemão, significa que eu estou aprendendo alemão. Só quando você vem para cá que você fala, o buraco é muito mais embaixo. Se não tiver um vocabulário que vai me dar autonomia no dia a dia, se não tiver vocabulário de sobrevivência, eu estou no sal. Você só entende isso aqui. Você não entende isso em outro lugar. Ou então só quando você, obviamente, você está me ouvindo aqui, você parar para refletir um pouquinho, você sabe que eu estou falando a verdade e que é assim que funciona. E a outra coisa que vai fazer você sair da média no alemão é você aprender a não fugir de tensão. Depois que eu entendi essas 3 coisas, foi consequência. O resto veio. Você quer continuar estudando errado? Ou você quer começar a se expor e paga o preço ali dessa tensão? Se você continuar protegendo a sua imagem de pessoa intelectualizada, que tem conhecimento, etc., você vai sacrificar a sua voz em alemão. E viver aqui na Alemanha sem voz é viver pela metade.
Você poderia muito mais. Emprego melhor. Sair mais. Fazer mais coisas. Tem um monte de atividade legal na cidade que você mora, provavelmente. Se você, inclusive, mora numa cidade de médio porte, de grande porte, tem tanta coisa legal, de atividade, coisa, um monte de site legal ali que você pode. Por que você não faz? Tem medo de fazer ligação para agendar alguma coisa? Tem medo de ir na recepção fazer uma pergunta? Tem medo de pegar trem? Eu tinha uma aluna que tinha medo de pegar trem. Quando eu recebi o depoimento dela falando, caralho, depois de não sei quanto tempo, não sei o que, só agora eu consegui pegar trem, porque eu tinha aula lá de. A gente tem aulas do que é falado dentro do trem e na estação central, né? Inclusive com os áudios originais. A gente teve aquela aula ali, etc. E ela falou que depois daquela aula ali começou a entender melhor e começou a ter mais confiança de pegar o trem sem se sentir insegura. Isso para mim foi uma novidade, porque quando eu cheguei na Alemanha no começo, por mais que eu ficasse perdido, eu fui pegando o trem e aprendendo ali na tora, né? Só que a gente não pode subestimar essa questão de que cada ser humano é único. O medo de uma pessoa A pode não ser seu medo, mas existe aquele medo A. E quando ela deu esse depoimento para mim, falando que depois dessas aulas ela conseguiu de fato viajar pela Alemanha inteira e tomou coragem para viajar, eu falei, caramba, muito louco, né? Que de fato tem pessoas que têm medo. Tem pessoas que têm medo. E como você não veio para a Alemanha para viver pela metade, é importante você, de fato, colocar em prática essas 3 habilidades que eu te falei aqui, porque elas, de fato, viraram um jogo para mim. Deixa eu ler alguns comentários aqui para não deixar a galera no vácuo, que estava bastante concentrado. O professor tinha mania de dar, a minha chefe sempre dizia, Frau Chefa, man sagt sowas nicht. Mas nunca dizia por quê. Eu aprendi com você que de dar significa aquela lá. Ah, entendi o que você está querendo dizer, pô. Você pode usar para pessoas, etc, né? Eu já gravei um videozinho curto sobre isso. Dayana, muito verdade. Fui reprovada no escrito do B1 e passei com nota alta no oral porque eu dou a cara a tapa. Show de bola. Eu consigo me virar, só preciso treinar um pouco mais a escrita. Muito bom, muito bom. A Major, não consigo ler, mas falou que precisava ver isso, muito bom. Estou em pânico nesse momento. Uma pessoa me ligou agora e preciso falar com ela, mas não atendi porque tenho medo de falar e não entender. Pois é, eu atenderia se fosse você, entendeu? E aí você tem algumas frases de controle pedindo para a pessoa repetir, falando que você está aprendendo alemão e etc. Você consegue desembolando ali. Eu estou desde as 8 da manhã sofrendo com isso porque não tive coragem de retornar. Pois é, retorne. Anote algumas frasezinhas antes, frases estratégicas, e retorne a ligação, porque é quando você se coloca nessa situação de desafio que você, depois que você passa pela situação de desafio, você entende, caramba, foi muito mais de boa do que eu pensava. Não é que vai ser perfeito ou que vai ser lindo, não é isso que eu estou falando. Mas o nosso cérebro ele tende a ampliar o problema, principalmente para quem é ansiosa, quem tem ansiedade e tal. O nosso cérebro ele tende a ser catastrófico, né? Pensar assim, eita, vai ser catastrófica essa situação aqui, então não vou nem fazer. Só que quando você de fato faz e que termina, você fala, peraí, foi pior do que eu estava imaginando ou foi mais de boa do que eu estava imaginando? Na maioria das vezes é mais de boa do que você estava imaginando. Muito louco, né? Nosso cérebro ele tende a criar uma situação louca ali. Jace. Eu morria de medo de falar e atender o telefone. Então era o terror para mim. Mas agora eu vou ficar com medo mesmo. Se deu ruim, na próxima ficará melhor ou não, mas não tô nem aí, ainda mais agora com filho. Não, sim, entendi o que você quer dizer. Ou seja, você vai para cima independentemente de qualquer coisa. Concordo com você, é justamente uma das coisas, algumas coisas tá dentro do que eu falei aqui na live, né? Então jogue duro. Gente, é isso. Com essas 3 habilidades que eu falei para vocês aqui, você de fato vai deixar de viver pela metade, vai começar a viver com mais autonomia, se você obviamente colocar em prática. Não vai ser do dia para a noite, mas se você tem isso em mente na sua rotina, vai mudar o jogo para você, beleza? Toma cuidado com estudar alemão errado, não entender esses aspectos psicológicos aqui, porque o aspecto psicológico, no final das contas, é o que manda. Tá tudo aqui, ó. Nossa cabeça, se você acreditar que você não pode, que você não consegue, você tá certo. Se você acreditar que você consegue, você tá certo também. É só uma questão mesmo de crença interna. Claro que tem que ter estratégia. Quem está se sentindo meio perdido ou perdida e não sabe por onde começar ou recomeçar,
clica no link da bio, tem uma aula para você completa, ou vá na descrição aqui que tem uma aula para você também, e a gente se encontra próxima segunda-feira ao vivo, live toda segunda e quarta, meio-dia, e tirando isso, a gente vai se encontrando nos vídeos aí, nos stories, nos directs, beleza? Beijão para vocês, excelente quarta, e tem um solzinho ali fora, vou até aproveitar para gravar uns vídeos externos, porque não está tão frio, espero que aí na sua cidade também não esteja tão frio. Tamo junto.